Continuando então, pessoal. Display de 7 segmentos. Então ainda existem os famosos display de 7 segmentos. Putz, que é isso, professor? O senhor inventa cada coisa. Onde é que existe isso, professor? Nunca vi isso antes. Viu? Se tu tem um micro-ondas, por exemplo, tu já viu ele. Esses displays são vários LEDs juntos em uma única peça, formando o dígito 8. Como um display de 7 segmentos, é possível montar qualquer número de 0 a 9, até mesmo algumas letras, se você for criativo o suficiente, bastando para isso alimentar os LEDs correspondentes. Agora, só que bicho é esse? É esse bicho. É esse bicho aqui. Então, na figura abaixo nós vemos um display de 7 segmentos típico. Cada LED do display é marcado de A a G, além do ponto existente em alguns displays. Então aqui nós temos um display de 7 segmentos, em que cada risco deles é uma letra, e tem esse DP aqui, que é o ponto, né? E cada letra correspondente a um pino. Então a letra A seria o pino que vai aqui do lado direito, letra B, onde é que está? Aqui do lado direito, letra C aqui do lado direito, letra D, E, F e G, tá? Então cada um tem a sua letra. Nós temos os ground, que seria o terra, que é o negativo, e os NCs, que é o positivo. E o DP também para o ponto, ok? A posição dos terminais de um display varia de acordo com o seu modelo de fabricante. Então essa disposição que está aqui, A, B, C, isso depende de cada display, de cada fabricante, ok? O display da figura anterior é apenas um exemplo ilustrativo, e a posição dos terminais de um display que você eventualmente possa ter em mãos pode ser diferente dela. Existem dois tipos de display, o catodo comum e o anodo comum, tá? No primeiro tipo, os catodos de todos os LEDs são conectados a um só terminal, o terra. Em outras palavras, o negativo da fonte de alimentação deverá ser conectada ao terra do display e o positivo aos LEDs que você deseja acender, usando um resistor em série para cada LED, como estudamos anteriormente, né? Então, para cada uma dessas ligações aqui, a gente teria que ter um resistor para o LED que representa aqui não queimar, tá? No primeiro tipo, os catodos... Eu já li isso? Já. No segundo tipo, os anodos de todos os LEDs são conectados a um só terminal, o VCC, né, a tensão da fonte. Nesse caso, o positivo da fonte de alimentação deverá ser conectado à fonte de alimentação do display e o negativo, aos LEDs que você deseja acender, usando um resistor em série para cada LED também. Beleza? Testando LEDs, tá? Então como a gente testa os LEDs? Os LEDs podem ser testados como um multímetro, conforme já explicado anteriormente nos diodos de junção. Adicionalmente, você pode montar o circuito abaixo, conectando um resistor de 270 ohms em série com o LED e alimentando o circuito com duas pilhas de 1,5 volts conectadas em série, ou uma fonte de alimentação. No caso de usar fontes de valor mais alto, você terá que aumentar o valor do resistor, né? E ver se ele acende. Não esqueça de casar a polaridade do LED com a polaridade das pilhas da fonte, né? Então, se o LED aqui é positivo e negativo, né, tem que ir no lado positivo e negativo da fonte de alimentação. E colocar um resistor aqui no meio. Beleza? Diodo Zener, que é aquele diodo especial. Então, o diodo Zener é um diodo que funciona de maneira similar a um diodo de junção comum. Porém, quando ele está polarizado inversamente, ele apresenta uma característica muito especial. Ele consegue manter a tensão entre seus terminais a um valor pré-estabelecido, caso o valor original seja maior do que o valor nominal do diodo. Como assim? Por exemplo, usando o diodo Zener de 4,7 volts, nós conseguimos transformar essa tensão acima de 4,7 em 4,7. Bom, professor, então é assim que eu transformo 220 da minha tomada em 12 volts da minha saída? Não, porque como a diferença é muito grande entre a tomada de 220 para 12 volts, ele provavelmente vai queimar, tá? A gente já vai tratar disso.
Por exemplo, a aplicação de uma tensão de 9 volts em cima desse diodo com um resistor instalado em série fará com que ele seja reduzido para 4,7 volts. Essa transformação de 9 para 4,7 ela também é chamada de regulação de tensão, né? Então ele regula a tensão da rede. Daí que a aplicação mais usual do diodo Zener é como regulador de tensão. Tá? Por isso que inclusive que eu estou ensinando ele. Diodos Zener são vendidos de acordo com dois parâmetros básicos, a sua tensão Zener, VZ, e a sua potência máxima, que é PD ou PZ. Né? A corrente máxima suportada IZ ou IZM, ela pode ser facilmente calculada através da seguinte fórmula. Então, o IZ, que é a corrente máxima suportada, é igual à potência máxima dividido pela tensão do diodo. Tá? As potências mais comuns para diodos Zener são de 400 miliwatts, 500 miliwatts, 1 watt, 1,3 watts, 2 watts e 5 watts. Assim, um diodo Zener de 4,7 volts de 400 miliwatts consegue fornecer uma corrente máxima de 85 miliamperes, por exemplo. Tá? Mas aí vem aquela questão que eu tinha comentado antes. Como é que esse diodo consegue fazer a mágica de pegar uma tensão que é maior e reduzir ela? Como que funciona isso? Qual é a mágica que ele faz? Como é que um diodo consegue simplesmente reduzir a tensão de uma maneira assim tão simples? Para onde vai essa tensão? Então, sei lá, tá chegando 9 volts e ele está sendo convertido para 4,7. Para onde vai o restante? Os 4,2 daqui. 4,3. Ruim da matemática. Vai para onde? Da mesma forma que ocorre nos resistores, os diodos Zener dissipam o excesso de tensão através do calor. Tá? Então, esses 4,3 volts são dissipados através do efeito Joule. Por esse motivo que os diodos Zener são classificados de acordo com a sua potência. Tá? Características do diodo Zener. Então, o detalhe importante é que o diodo Zener ele só funciona, só funciona como regulador de tensão, quando por ele passa uma corrente mínima que chamaremos de IZ mínimo, tá? Ou seja, a corrente do diodo Zener mínimo. O problema é que os fabricantes não informam o valor dessa corrente. Tá? Na prática, a gente pode considerá-la como sendo 10% da corrente máxima do diodo, ou seja, a sua corrente máxima, IZ. Por exemplo, para um diodo Zener de 500 miliwatts e 6,8 volts, a tensão máxima suportada, ou seja, o IZ dele, é de 73,5 miliamperes. Tá? Utilizando aquela fórmula aqui, a gente consegue descobrir isso. Aí, podemos considerar então que a corrente mínima do diodo é 7,35 miliamperes, né? Que é 10% de 73,5 miliamperes. Ou seja, se passar menos do que 7,35 miliamperes por esse diodo, quando ele estiver polarizado inversamente, ele não vai regular a tensão aplicada entre seus terminais. Tá? Então tem que ter corrente mínima o suficiente para que ele possa regular essa tensão. Por outro lado, os fabricantes informam a corrente usada em laboratório para medir os parâmetros do diodo, que é chamada da corrente de teste ou IZT. Apesar de esta não ser a corrente mínima necessária para o diodo Zener funcionar, é o valor de corrente recomendado que esteja passando pelo diodo Zener para seu melhor funcionamento. Então, a gente, quando fizer cálculos, a gente vai sempre tentar achar essa corrente de teste. Tá? Aplicação. Então, onde que a gente aplica os diodos Zener? Na figura abaixo, ilustramos uma aplicação típica do diodo Zener. Se o diodo Zener da ilustração for de 4,7 volts e a tensão de entrada, VI, for maior que 4,7, a tensão de saída, VO, será mantida em 4,7 volts. Tá? Então, circuitos reguladores de tensão são muito importantes e extremamente usados no dia a dia. Então, a aplicação típica de um circuito desse tipo é em fontes de alimentação, onde é necessário que a tensão de saída da fonte seja mantida em um valor fixo. Você deve ter percebido que colocamos um resistor em série no circuito da figura anterior, né? Pois é, tem esse resistor aqui. Por que será que ele está aí? Esse resistor serve para não deixar a corrente demais passar pelo diodo, o que ocasionaria na sua queima,
nem tampouco deixa passar a corrente D- pelo diodo, que faria com que ele não funcionasse. Isso é a corrente do diodo ser menor do que o IZ-min. Esse resistor, chamaremos de RS, possui um cálculo que varia um pouquinho de acordo com o circuito que está sendo montado. Tá? O que pode querer montar dois tipos de circuito, um regulador de tensão ou um estabilizador de tensão. Tá? Então, esses dois tipos que a gente utiliza normalmente com os diodos N, como um circuito de regulação de tensão e um circuito de estabilização de tensão. Vocês nunca ouviram falar do estabilizador e no break? Pois é, tem os diodos N dentro deles. No dia a dia, você verá esses dois termos sendo usados como sinônimos, mas tecnicamente falando, há uma diferença importante entre eles. Tá? A finalidade de ambos é manter fixa a tensão que será aplicada sobre um determinado circuito. Tá? Então, eu quero que seja mantido sempre 9 volts, por exemplo. Então, tem um diodo Zener lá para garantir isso. No circuito regulador de tensão, a corrente que será consumida pela carga, chamada IL, L de load, tá? Que é a carga, ela não é fixa. Isso é, a corrente ela varia e a tensão da entrada do circuito, que é a tensão I, ela é fixa. Tá? Já no circuito estabilizador de tensão, então no regulador de tensão, a tensão da entrada é fixa e a corrente que vai ser consumida pelo circuito não é fixa, é variável. No circuito estabilizador de tensão, a corrente consumida pela carga é fixa, ou seja, a corrente é fixa e a tensão que é variada. Ok? Tá, professor, como que eu faço para calcular esse resistor aqui, esse valor desse resistor RS? Como é que eu faço para calcular ele? Para calcular o valor de RS, basta efetuar os cálculos apresentados a seguir. Com essa fórmula, a gente consegue calcular o valor do resistor, o valor da resistência máxima desse resistor e o valor mínimo. Tá? Então, o valor mínimo tem que ser maior do que a tensão máxima da tensão máxima do circuito. Deixa eu começar aqui por cima. A resistência máxima tem que ser menor do que a tensão mínima do circuito menos a tensão de saída dividido pela corrente de carga máxima mais a corrente mínima do diodo de Zener. E a resistência mínima tem que ser maior do que a tensão do sistema do circuito máxima menos a tensão de saída, dividido pela corrente do diodo Zener máxima mais a corrente da carga do circuito mínima. V e min e V e max são respectivamente o valor mínimo e máximo na entrada do circuito, okay? Que vai alimentar aquele circuito que está sendo projetado. Por exemplo, se você pretende montar um circuito para estabilizar uma tensão que varia entre 10 e 15 volts, deverá usar o VI min como 10 volts e VI max como 15 volts. No caso de circuitos onde não haja essa variação de entrada, por exemplo, a entrada é fixa em 9 volts, use esse mesmo valor para o VI min e VI max, ou seja, 9 volts VI min e 9 volts VI max. Para a corrente de carga, isto é, a corrente que será consumida pelo circuito que será ligado ao regulador ou estabilizador de tensão, que nada mais é do que o IL, essa corrente consumida, o mesmo procedimento deve ser adotado. Se a corrente variar, use nos cálculos o seu maior valor, que é o IL max, e o seu menor valor, que é o IL min. Caso contrário, use o mesmo valor fixo, tanto para o IL max quanto para o IL min. O valor a ser escolhido para o RS, né, que é o resistor, deverá ser um valor entre esse Rx max e Rs min, que foi descoberto pelos cálculos. Tá? Se, ao efetuar os cálculos, o valor do Rs min encontrado for maior do que o valor do Rs max calculado, isso significa que o diodo Zener escolhido não serve para a aplicação dada. Tá? Ou seja, tu tem um diodo Zener que tu está tentando colocar num circuito que ele não suporta. Ok? Nesse caso, você deverá escolher outro diodo com maior potência. Tá?
Valores comerciais. Então, assim como ocorre com resistores, diodos Zener também são vendidos com valores comerciais pré-estabelecidos. Por exemplo, se você for uma loja e pedir um diodo Zener de 5 volts, o vendedor irá orientá-lo a que o valor comercial mais próximo é 5,1 volt. É claro que fabricantes de equipamentos eletrônicos podem pedir a fabricantes de diodos um lote inteiro de um valor específico no comercial, né? Então, vamos lá, nós somos fabricantes de placas-mães e a gente precisa de diodos especificamente de 5 volts. Então, a gente pode pedir para uma fábrica de diodos para eles fabricarem esses diodos por demanda. Mas não é comum. Na tabela abaixo são apresentados os valores comerciais de diodos Zener. Tá? Então aqui são os valores comuns que a gente encontra dos diodos Zener. Ok? 2,4, 2,7, então vamos lá. Por exemplo, é 4,7 depois é 5,1. Então quando a gente tentou procurar por 5 volts, não tinha, só 5,1. Tá? Então, valores acima de 22 volts serão múltiplos de 10 dos valores apresentados. Então, vamos lá. 20 volts, depois o próximo diodo Zener é da faixa de 22 volts. Qual é o próximo? Qual é o próximo depois do 22? 24. Por quê? Porque volta para cá e multiplica por 10. 2,4 vezes 10, 24. 2,7 vezes 10, 20. 27 volts. Próximo depois de 27, 30 volts, 33 volts, 36 volts, 39 volts e assim por diante. Beleza? Lendo o diodo Zener. Então, alguns diodos possuem aspecto físico similar aos diodos de junção. Corpo preto com uma lista branca indicando o cátodo. Neste caso, a única maneira de saber se um diodo é um Zener ou não é lendo o que está escrito no corpo do diodo e procurando o seu datasheet na internet. Diodos Zener podem seguir a nomenclatura norte-americana, começando com um N, tal como os diodos de junção, ou então seguir a nomenclatura europeia, que começa com o BZ. Tá? Existem diodos Zener que usam outras codificações, mas essas são as mais comuns, ou seja, o N e o BZ. Quando instalado em um circuito, você pode verificar na placa do circuito impresso, próximo ao diodo, qual é o nome que o projetista deu ao diodo dentro do circuito. Se houver um Z no nome, por exemplo, DZ3, trata-se de um diodo Zener. Caso contrário, se tiver só um D3 lá, trata-se de um diodo de junção. Beleza? Na maioria das vezes, no entanto, os diodos Zener possuem um corpo de vidro com algumas listras coloridas que indicam a sua tensão. Tá? A lista mais grossa, além de indicar o cátodo, é o primeiro dígito da tensão, seguindo o mesmo código de cores usado por resistores, capacitores e indutores que a gente viu. Né? A segunda lista indica o segundo dígito da tensão. Outras listas, caso existam, indicam o nome ou código do diodo. Tá? Então, por exemplo, isso aqui é a mesma configuração de cores dos resistores. Tá? Por exemplo, um diodo Zener, onde a lista mais grossa é lilás e a segunda lista é verde, nós temos um resistor, um diodo com 7,5 volts. Beleza? Então o lilás, ele vai, inclusive, como vai ser a lista mais grossa, ele vai indicar qual é o lado negativo. O cátodo. Tá, e como que a gente faz para testar os diodos Zener? Então os diodos Zener podem ser testados com um multímetro, conforme já explicado anteriormente nos diodos de junção. E adicionalmente você pode medir a tensão sobre o diodo Zener quando ele está instalado em um circuito, que deverá ser uma tensão nominal do diodo Zener. Caso o diodo Zener não esteja montado em um circuito e que você queira testá-lo dessa forma, basta montar o circuito ao lado. Tá? Eu tenho um diodo Zener e ele não está em nenhuma placa. Como que eu faço para testar? Eu posso ligar ele num circuito semelhante a esse. Tá? Exercícios. Sempre é bom a gente poder exercitar, né? Então, projete um circuito estabilizador de tensão usando o diodo Zener, um N750A. O que muda aqui? O que tem de característica esse diodo? A sua carga máxima é de 4,7 volts, a sua corrente máxima é de 85 mA, onde a tensão de entrada varia entre 6 e 7 volts e a corrente consumida
pela carga é 25 mA. Como que a gente faz isso? A gente vai tentar descobrir qual o valor do resistor que a gente vai ter que colocar nesse diodo Zener, tá? Então basta utilizar as equações abaixo, essas equações que a gente acabou de ver. Lembrando que a corrente mínima de funcionamento dos diodos Zener normalmente não são publicadas e devemos considerá-las como sendo 10% da sua corrente máxima. Nesse exercício, portanto, podemos considerar como a corrente mínima do diodo Zener como sendo 8,5 mA, tá? Então, já que a corrente máxima é 85 mA, a corrente mínima, 10%, vai ser 8,5 mA. Então, substituindo aqui, vamos lá. A resistência do resistor máxima tem que ser a carga mínima do circuito, que é quanto? 6 volts, menos a tensão de saída, que é 4,7, né? Esse diodo Zener e a sua tensão máxima é 4,7 volts, dividido pela corrente do circuito máxima, que é corrente consumida pela carga é 25 mA, ou seja, 0,25, mais a carga máxima do diodo Zener. A carga máxima do diodo Zener é 85 mA, então vai ser 0,0. Desculpem, a mínima. A mínima é 10%, então é 8,5 mA, então vai ser 0,0085. Calculando isso, nós temos 38,81 ohms. E agora nós temos que descobrir a resistência mínima. A resistência mínima tem que ser maior que a carga máxima a tensão máxima do circuito, que é 7 volts, menos a tensão de saída, que é 4,7 do diodo Zener, dividido pela corrente máxima do diodo Zener, que é 85 mA, ou seja, 0,085, mais a carga, mais a corrente mínima, a corrente de carga mínima do circuito, que é corrente 25 mA. Então 0,025. Então isso vai dar 20,91 ohms. Ou seja, o resistor, para esse circuito funcionar, para esse circuito estabilizador de tensão funcionar, ele precisa ser um resistor maior que 21, basicamente 21 ohms, e menor do que 39 ohms, ok? Então lá com um resistor de aproximadamente, sei lá, 30 ohms, ele vai ser ideal para esse circuito, beleza? Próximo exercício. Projete um circuito regulador de tensão usando um diodo Zener, um N5236B. Tá? Basicamente, a sua tensão máxima é 7,5 volts e a potência dele é de 500 mW, onde a tensão da entrada é de 12 volts e a corrente consumida pela carga varia de 25 mA a 50 mA. Beleza? Como que a gente resolve esse exercício? A lógica é exatamente a mesma do exercício anterior. A corrente máxima do diodo Zener não foi dada, mas a gente pode calcular ela. Como? A gente usa aquela fórmula aqui. Então a corrente mínima do diodo Zener será assumida como sendo 10% de sua corrente máxima. Então, para a gente calcular a corrente máxima, é igual à potência do diodo dividido pela sua tensão máxima, que é 0,5. Então isso aqui é 500 mW, se transforma em 0,5 watts. E 7,5 volts, nós temos 66,67 mA de tensão máxima e a tensão mínima vai ser 6,667 mA, ok? Aí a gente aplica na fórmula novamente. A tensão mínima do sistema vai ser 12 volts, menos a tensão do diodo Zener, que é 7,5 volts, dividido pela corrente de carga máxima. A corrente de carga máxima é 50 mA, transformando de miliamperes para amperes vai ser 0,05 amperes, mais a corrente mínima do diodo Zener, que vai ser 6,667
miliamperes, então vai ser 0,006667 miliamperes, tá? Calculando isso, nós temos 79,41 ohms. E o resistor, o valor de resistência mínimo do resistor vai ser o valor de carga máximo, que é 12 volts também, professor, mas como que agora não mudou? Porque justamente nós estamos fazendo um regulador de tensão. Então, no regulador de tensão, a entrada é sempre a mesma, mas o que varia é a corrente, beleza? A corrente consumida. Então tá, 12 volts menos 7,5 dividido pela corrente máxima do diodo Zener. A corrente máxima do diodo Zener é esse valor aqui. De miliamperes para amperes, esse 0,06667, mais a carga, a corrente mínima do circuito. A corrente mínima do circuito é quanto? É 25 miliamperes. Então, mais 0,025 amperes. Calculando isso, nós temos 49,01 ohms. Então, o resistor ele tem que ser por volta, então aqui isso aqui é por volta de 80 e esse aqui é por volta de 50, 60, 70, 65 ohms. Talvez esse resistor seja interessante, por volta de 65 ohms, tá? Próximo exercício. Qual o valor do resistor que deve ser colocado em série com um LED com a corrente de teste em 10 mA a ser ligado em uma fonte de alimentação de 12 volts, supondo que o LED tenha uma queda de tensão de 3 volts? Então vamos lá. Como que a gente resolve isso? Bom, basta aplicar a fórmula aqui. Para calcular a resistência do resistor do LED. Então vai ser igual, a resistência vai ser igual o valor da tensão da fonte menos a tensão do LED dividido pela corrente. Então vai ser 12 menos 3 dividido por 0,01, nós temos 900 ohms. Tá? Então esse resistor tem que ser 900 ohms. Deixa eu só desenhar um circuito. Em série, a corrente de teste de 10 mA, 12 volts. 10 mA, 12 volts. Então seria, eu tenho um circuito, positivo, negativo. Eu tenho um resistor aqui, ligado a um LED. A corrente é 10 mA e a tensão é 12 volts. Tá? Basicamente é isso. Qual a resistência desse resistor em ohms? É isso. Eu posso utilizar essa fórmula aqui para descobrir a resistência desse resistor. Beleza, gente? Com isso, nós terminamos os diodos e a gente começa a entrar nos semicondutores, que é um assunto bem importante dentro da eletrônica. E é isso. Na próxima aula a gente vai ver tiristores e depois transistores. Certo, gente? Qualquer dúvida, vocês têm meu e-mail, vocês têm meu WhatsApp. Vocês talvez não tenham, mas enfim, vocês têm meu e-mail, vocês conseguem entrar em contato comigo, pelo menos por e-mail. E tamo aí, por favor, tirem suas dúvidas, tá? Feito, gente.